Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui com mais um episódio do VET Conecta. Eu sou a Stephanie, sou diretora da NMV e hoje eu estou aqui com a Carol. Que eu sou embaixadora da NMV também, e a gente vai entrevistar o Gabriel. Ele vai contar um pouquinho sobre a carreira dele. Obrigado pelo convite. Estou aberto para perguntas, vamos dizer assim, participando. Acabei de sair de uma aula de neuronavegação, neurocirurgia, que é algo que eu gosto muito de falar. Então, muito obrigado pelo convite. Como que foi, assim, a sua trajetória na faculdade, assim, o recém-formado, para você, o seu caminho até você descobrir que você queria a neurologia, assim, e o que você faz hoje? Eu vou tentar resumir, mas eu sou filho e afilhado de veterinário. O meu pai e meu tio, eles são veterinários, então sempre eu cresci dentro da clínica veterinária, vendo a evolução da veterinária, então isso é muito legal. E eu sempre joguei futebol, eu treinava futebol, minha vida toda era dedicação ao futebol. Então, quando eu entrei na graduação, eu treinava de manhã e à tarde, até no Palmeiras, jogava no Palmeiras. Sou corintiano, mas jogava no Palmeiras. Então, eu saía do treino e ia fazer a faculdade à noite. Na EMB, que era o único lugar que tinha à noite. Então, para não parar os estudos, eu segui dessa forma até que acabou o contrato e eu fui fazer a pré-veterinário, pre-vet, que eles chamam em Kentucky, nos Estados Unidos. E aí formei lá em Animal Science, que é a pré-veterinária, que eles têm essa graduação, pré-veterinária, e depois de 4 anos entra na veterinária. Aí quando acabou, me formei lá, eu voltei para terminar a veterinária aqui no Brasil. Aí terminei a veterinária e aí foi pós em residência em cirurgia, depois pós em neurologia, pós em ortopedia, e após em neuro-oncologia no Sírio depois, tudo focado para neurologia mesmo. E agora você pegou aqui um ponto, que é isso. Você acha que foi importante essa parte de pegar a orto junto com a neuro? Você acha que está bem interligado? Sim, eu diria que tudo que vem pro aprendizado é bem-vindo, A gente sempre agrega, tanto na abordagem, vamos dizer que no meu caso de neurocirurgia, ainda atuo como ortopedista, mas o foco mesmo é a neurocirurgia e a neuro-oncologia principalmente. Mas, por exemplo, estabilizações vertebrais, então o uso dos aparatos da ortopedia são sempre bem-vindos e é exatamente isso, tudo que vem por ensino não tenho por que negar. E assim, você acha que você tem uma preparação para fazer uma consulta neurológica ali para o tutor? Você é aquele tipo de neurologista que dá uma aula ali para o tutor para ele conseguir entender tudo, ou você consegue assim explicar de uma forma menos técnica ali para ele? Que eu acho que às vezes a gente sente muita dificuldade na especialidade, a gente diferenciar a conversa com o colega, conversa com o tutor, da parte técnica e não técnica. Eu acho que tem esse ponto do você sentir o tutor, isso foi vivendo na veterinária, aprendendo com meu pai, meu tio, tem que sentir o tutor, que é aquele que ele quer receber tua informação, ou aquele que não faz muita questão de ser uma explicação tão técnica. Ele quer, o que eu tenho que fazer, eu confio em você e segue o baile. Agora tem aqueles que você tem que passar confiança, porque vamos dizer que minha maior rotina são neurocirurgias intracranianas, as neuro-oncologias, tumores intracranianos. Então, se eu chego para ele, eu não mostro, vamos dizer que uma experiência, eu não passo essa confiança, que vamos abrir a cabeça do meu paciente, no caso do teu filho, Isso assusta. E você não passar essa confiança e mostrar que tem um resultado e tem chance de dar certo, a probabilidade é maior de dar certo do que não, então você não consegue dar sequência na terapia do paciente. E aí quem sai perdendo, na verdade, é o paciente, se você não convence o que deve ser feito. Então tem a hora de ser técnico para passar a confiança e tem a hora de você saber que aquele tutor não quer. Ele não quer saber, ele não quer que você explique, ele não vai ter interesse nenhum sobre o que você está explicando. Então tem que sentir mesmo de cada um. E falando disso, assim, você tem algum caso que você teve muita dificuldade, tanto com o paciente quanto com o tutor, assim, conta pra gente um pouquinho. Eu diria de casos, eu tive já alguns casos, vivendo a neuro-oncologia é algo, vou dizer que pesado, você tem que ser o mais leve possível, passar o máximo de confiança, mas é sempre pesado, um tumor intracraniano em pacientes de 4 anos, 5 anos, que seja 14 anos, aquela decisão se vai ter ou não, mas principalmente eu tive casos de a tutora ou a mãe, como eles se apresentam, esse é o meu filho, e ele era o filho do meu filho, e ele morreu de tumor intracraniano. Então eu diria, o filho dela morreu de tumor intracraniano, e agora o cachorro dele tem um tumor intracraniano, e ela está entregando na minha mão e falou, ele é tudo que eu tenho, ele é o cachorro do que sobrou do meu filho aqui.
Então a gente leva essa responsabilidade como se fosse um filho também, né? Eu tenho meus filhos, né? Tenho meu casalzinho, filho humano, e a Bali, que é minha pet ali, minha cachorrinha. Então eu sei, na minha opinião, diferenciado a importância de um filho humano de um filho pet, mas para aquele que não tem e tem o cachorro como filho, eu sei a importância que é e trato como se fosse também. Eu acho que essa parte de mexer um pouco com a onco fica um pouco mais pesado, né? E aí você deixar mais leve pro tutor faz diferença. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da evolução dessa parte da cirurgia craniana, né? Porque eu acho, talvez, não sei, quando você começou já era assim tão evoluído quanto é hoje? Eu tinha assim, quando eu cheguei na neurologia, eu até perguntei pro meu pai, né? Eu falei, ele falou, tem tanto caso de neurologia e não tem tantas pessoas que sabem na época, né? Eu tô falando mais ou menos 10 anos atrás. Então é importante você entender a neurologia. E na verdade eu não só entendi, como me apaixonei pela neurologia. E aí a neurocirurgia, principalmente a neurocirurgia encefálica, a gente tinha alguns colegas que faziam, professores meus, como o Ragnar do Rio, o Richard, o André Selme aqui em São Paulo. Então são mentores que eu tive, grandes nomes, né? Grandes nomes, mas eles tinham, mas não tinha aquela rotina, vamos dizer que rotina de cirurgia. A gente teve mês, teve 13 cirurgias intracranianas, a média normalmente são 5 a 6 cirurgias intracranianas por mês. Então, para começar isso a virar uma rotina, demorou um tempo, principalmente pela evolução da neuroimagem, ressonâncias, tomografias, tudo isso, e também do avanço das técnicas, né? Principalmente, vamos dizer que o pioneirismo não foi nas neurocirurgias intracranianas, mas no uso da microscopia. Eu fui falar com o oftalmologista, eu falei, me dá seu microscópio aí um tempinho para eu treinar aqui nos crânios, no cadáver, Tem a aí curva de aplicar. aprendizado, né? E aí colocamos a microscopia cirúrgica, microneurocirurgia, dando, ao meu ver, uma evolução maior. Depois veio a neuronavegação agora com umas tecnologias, então estamos avançando cada vez mais. E como que você vê a evolução dos colegas em indicarem isso? Porque talvez o que acabe muito acontecendo é que fala, o que chega pra você é pra operar, né? Sim. Mas muitas vezes tem aquele colega que, não tem o que fazer. Sim. Você acha que isso tá evoluindo? Como que tá isso aí pra você que faz isso todo dia? Sim. Eu acho para aqueles que estão sempre se atualizando, baseado em literatura, tudo, né? Eles já têm uma indicação maior, ou mesmo deixam a responsabilidade para você decidir, é cirúrgico ou não. Ele vai falar e ele vai te dar o melhor caminho. Eu vejo isso tem aumentado cada vez mais, essa indicação pelas especialidades. Os colegas que têm operado tumores, eles têm se aprimorado ou se dedicado cada vez mais. Mas lógico, entra aquela, vamos dizer que a cirurgia com a radioterapia, os conflitos dos trabalhos, o viés dos trabalhos, muito deles, vamos dizer que sem um diagnóstico, porque não foi biopsiado e realizado, né, a radioterapia, que é uma terapia indicada, né, em grande parte deles, mas principalmente associada à cirurgia. Isso baseia muito na neurocirurgia humana. Então quando tira e isso. faz ali ao redor, Isso. né? Não é muito a minha especialidade, mas a gente tem, né, um pouco. Até um tempo na neurocirurgia humana não se operava tumor intracraniano, lá em 91. Só a rádio. Só a rádio ou mesmo acompanhamento, quimioterapia, até que trabalhos mostraram que removendo uma porcentagem tal, 91%, mostrou que tinha aumento de qualidade, aí começou a ser indicado. Então acredito que a gente ainda está nesse tempo ali do indica ou não indica. Então, assim que evoluímos a neurocirurgia, mais técnica, a indicação vai ser mais bem-vinda aí. É que eu falo que a parte do não tem o que fazer da veterinária é uma coisa que a gente bate cabeça, né? Eu da reabilitação eu vejo muito isso. O veterinário falou que não tem o que fazer. Aí o tutor procurou a fisioterapia, a acupuntura. Às vezes é o tutor que quer ajudar o paciente, o próprio veterinário fala que não tem o que fazer. Então é bem legal que a gente está conseguindo aí, né, dar uma evoluída, né? Até quando fala essas postagens que a gente faz, né, por exemplo, Instagram, essas mídias que a gente coloca casos que, eu tenho que mostrar, porque veio indicado, 6 colegas indicaram eutanásia. E é algo que tem que ser feito. Alguns desses a gente tem acompanhado o paciente 2 anos depois e estão bem em estado geral. Então, você mostrar isso
que tem o que ser feito, eu acho que é importante, né? É legal, né? Porque às vezes o colega que talvez acha que não teria o que fazer, ele olha e fala, mas deu certo, né? E viveu mais 2 anos, ainda tá vivo às vezes, né? E o próprio tutor, ele chega pro veterinário e fala, mas ó, me mostraram isso daqui. Aí ele vai. É educativa tanto pro colega quanto pro tutor, né? É educativa pros dois. E o beneficiado é o paciente, né? É ter sempre eles, tem que focar neles. Trazer a qualidade para eles. Sim. Esse é o foco mesmo. A gente usar a rede social para ajudar eles, a gente vai, eu falei, educar o tutor, educar o colega, falar o pessoal das especialidades, a gente dá uma bem, né, tipo, gente, a gente é amiga, a gente não é inimigo, né, a gente consegue ajudar. Falo que é bem diferente, assim, falo que pra cá ver essas coisas, assim, que é estudante, tipo, é bem legal, né, porque eu acho que dá uma esperança pro estudante também de que a gente tá conseguindo mudar um pouquinho, né, as mentes do contra, né? Sobre sermos amigos, sermos colegas e um ajudar o outro. É bem legal, né? Sim, com certeza. E aí, conta pra gente planos pro futuro. Planos pro futuro? Lógico, sempre continuar o ensino e estudo. E a ideia, lógico, estamos planejando logo, pouco tempo aí, curso em neurocirurgia encefálica, ou aprimorar os colegas, ou trazer mais informações para aqueles que já fazem, né, as neurocirurgias. Então, como se fosse falarmos a mesma língua, conseguimos evoluir todos juntos. Porque não adianta nada, um segue um caminho de evolução, sendo que os outros que indicam não estão acompanhando, os outros colegas que operam não estão dando bons resultados. Então, tem que crescer todos juntos, né? Tanto a cirurgia quanto a internação tem feito um trabalho excepcional, a UTI, o que tem avançado isso, desse suporte pós-operatório. Então, esse é meu plano de auxiliar os colegas ou ajudar os colegas a evoluir na neurocirurgia, na neuro-oncologia principalmente. Mais focado, né? Mais específico nesse ponto. Eu deixo para cada sua especialidade. Cada um no seu quadrado, né? Tem grandes nomes. A gente todas se ajuda, elas. mas ali cada um. Eu sou muito fã desse, cada um no seu quadrado, porque... E para mim homenagear respeitar o clínico geral. Eu sou filho do meu pai, clínico geral, então eu sei a importância de um clínico geral, que não é um especialista, é um especialista, ele sabe de tudo, um pouco, mas ele que vai organizar a casa para saber o melhor. Que o tutor chega primeiro, geralmente, né? Se souber indicar, o paciente é ele que vai dar a sobrevida do paciente, né? Então eu vejo por esse lado. Muitas vezes é aquilo, né? Foi o especialista que falou ali o tratamento correto, mas foi o clínico que indicou aquele caminho para o tutor. Sem o clínico, o tutor não seguiria aquele caminho para o paciente ficar bem, né? Acho que é importante, realmente, o clínico... Que como, né? A gente forma clínico, né? A gente forma clínico geral, então também é importante. E uma dica de ouro pra gente, pra todo mundo que tá assistindo. Dica de ouro? Dica seria, não vai fugir nisso que eu sempre falo, que é estuda, treina, confia no que você treinou e aí ensinar as próximas gerações, né? Essa que é a meta. Até eu falo uma frase que eu brinco, que quando vem falar comigo, você tem um dom de fazer cirurgia. Eu sim, depois de 5 anos de formado, residente em cirurgia, treinando em cadáver por quase 5 anos. Então eu brinco que dom é uma palavra, né, pequena e forte, criada para desencorajar os preguiçosos. Então é aquela coisa que você tem que ir atrás, tem que treinar, tem que se aprofundar, porque o resultado vai vir. Então não desistir, não. Muitas vezes o pessoal sai da faculdade e já quer chegar na porta, né? Sim. Ao invés de trilhar todo o caminho que tinha antes, né? Caminhada. O que eu vejo muito dos estudantes é que às vezes eles olham vocês, assim, referência e falam assim, pô, mas ele, né, já aqui, só que não olha tudo pelo que se passou, né? Porque muitas vezes o que todo mundo vê à primeira vista é o que você é hoje. Sim. Então a sua rotina hoje, tudo que você conquistou, mas o caminho até lá. Então, é uma coisa que a gente eu acho que tenta sempre passar para o estudante, né? É de que a gente vai com calma, porque assim, todo mundo que é grande já começou, né? Já trilhou todo o caminho, né? Você falou aqui um pouco da sua trajetória, não foi, você não fez assim, né? Então, assim, foi para fora, né? Tá sempre estudando, essa é uma parte que também a gente fala, né? A gente lida com uma profissão que está em constante evolução, né? Então tem todos os estudos e estudar é sempre legal. Mas a nova geração às vezes abre o olho e fala, nossa, eu quero ser igual, assim, então...
É legal a gente falar sobre a trajetória para todo mundo ver que todo mundo teve seu caminho a ser trilhado ali, né? Sim. Que nada se conquista fácil, tem que lutar. E é necessário, tem que ficar calejado para quando chegar um momento delicado ali, você, pô, já vi, já passei por isso, já deu ruim um momento ali que eu consegui superar isso. Não vai saindo da zona de conforto, né? Cada vez que você passa um degrau, aquilo que você vai viver dali para frente vai se tornar mais fácil. Na veterinária a gente sabe que a zona de conforto é complicada. E aí, falando dessa questão de experiência, já teve alguma situação muito difícil e complicada com algum tutor que você passou? Com o tutor, putz, já, assim, eu sempre fico muito bem, falo que eu brinco, tenho que ficar amigo dos tutores, principalmente em cirurgias delicadas como aquela. Mas eu acho que a falta de comunicação, ela é o ponto que vai dar os problemas, né? Então, aquela coisa que você não falou que poderia acontecer, é raro, mas pode acontecer, se você não falou, é ali onde ele vai pesar, né? Então, já teve caso, graças a Deus, muito pouco, muito difícil eu ter problemas com tutores, mas já tive, sim, de insatisfação, porque eles colocam como se fosse a culpa de algo que pode estar acontecendo na pessoa que está dando a vida para tentar curar, né? Eles estão vendo, por exemplo, um tumor. A culpa do que estamos falando aqui é o tumor intracraniano que aconteceu. Eu sou o cara que vou dar o máximo para tirar ele dali, mas algumas vezes não dá certo. Então, se a comunicação não foi bem conversado, eles não entenderam isso, é aí que vai estar problema. Então, já tive por isso mesmo. Eu sei que é chato falar e perguntar, né? Nenhum veterinário gosta de tocar nesse assunto, mas você já perdeu algum paciente? Já vamos continuar perdendo, porque só perde quem está lá em cirurgia. Quem tenta, né? Lógico, a casuística é muito menor, né, graças a Deus, mas é aquilo, a gente vive tentando ao máximo a cura ou fazendo o possível para isso. Então a gente vai perder paciente, vou continuar perdendo paciente, ainda mais na neuro-oncologia, né? Eles vivem menos que a gente, então isso vamos ter que aceitar. Dei o meu melhor, tenho que dormir de cabeça tranquila que eu dei o meu melhor. Tudo que eu sabia eu me entreguei aqui, e aí tem coisas que não é do nosso controle, né? Fica na mão do... E na sua rotina, assim, tem muito caso que você opta por não operar? Sim. Já tem aquela frase, né? Você passa maior tempo operando e depois, quando você fica experiente, você entende os que você não é para você operar. Então, já tive vários pacientes, essa é a principal hora de você saber o limite, até onde você vai, porque você não pode ser pior que a própria doença. Isso que você tem que pôr na cabeça, na verdade, na neuro-oncologia é o que eu falo, né? Então, eu vou tirar tal tumor, mas aquele tumor poderia deixar o paciente mal só daqui 3 meses, e eu terminei a cirurgia, ele está mal logo após a cirurgia. Então, a ideia é sempre não ser pior do que o próprio tumor, ou da própria doença. E essa decisão que vem a hora, esse não tem indicação de cirurgia, se eu operar ele vai piorar, se eu operar não vai funcionar para nada, e a indicação é essa, ou mesmo tratamento paliativo. É que para eu chegar a esse ponto de falar isso, é que realmente tá... não é por preguiça, não é por, vamos dizer, conhecimento, ou indo atrás de conhecimento. Daqui 100 anos vamos ter outra conduta, 50 anos eu vou ter outra cabeça, então... no que temos de informação até hoje, você não indicar algo é difícil, mas tem casos sim. É que eu acho que é legal isso, né? Que você ganha experiência até o ponto onde você chega a falar, esse dá, esse não dá. Porque acho que geralmente quando você começa naquela coisa, você fala, não, eu consigo fazer tudo, né? E principalmente acho que cirurgia dá esse ar, eu consigo fazer tudo, e às vezes a opção melhor é não operar mesmo, né? E às vezes também eu acho que dá pra... Às vezes chega aquele paciente que você tem a curiosidade de ir atrás, de procurar, de estudar novamente, para ver se você vai conseguir talvez achar uma solução também para aquele caso, né? Sem informação você acaba não evoluindo nada. Mas eu respeito muito, e quando a gente se forma, a gente põe um ponto, você acha, tem aquela curva, né, do conhecimento, que você acha, agora eu sei pra caramba, tenho total conhecimento, vi que não sei nada. Aí quando você tem mais conhecimento, você sabe que você não sabe nada mesmo. Então quando você chega nessa curva, normalmente logo alguns anos, quando você tá recém-formado ali, meu tio, meu pai, eu tive essa honra e facilidade de ter eles comigo ali, de falar, não opera esse não. Muitas vezes você vai na teimosia e consegue superar as expectativas e mostrar um outro resultado. Provei que tinha indicação de cirurgia. Mas muito desses, hoje em dia, eu olho e falo, você estava certo, eu não devia ter feito. Realmente. Não ia mudar nada, e aí com a experiência você ganha, né? Então,
Isso é importante também. Quebrar os paradigmas, mas respeitar a velha guarda. Que eu acho que o pessoal novo é tipo assim, cirurgia. Se eu não operar o dia inteiro, tá errado, né? Sim. Eu vejo, eu nunca quis cirurgia. Aí fui pra área da reabilitação e aí agora eu quero cirurgia ortopédica. Então, assim, eu vi o pessoal antes com cirurgia, eu falava, gente, o pessoal é tipo assim, eu quero estar no centro cirúrgico das 7 horas da manhã até 8 horas da noite. Eu falava, gente, mas por quê? Assim, na época da faculdade eu realmente corria, até na aula de cirurgia. Eu lembro que eu fui em uma para auxiliar, assim, só porque eu preciso ter essa experiência, sabe? E aí eu acho que é legal essa parte de, tipo, tem cirurgias e tem não cirurgias. Ainda mais eu que puxo pra área da reabilitação, né? Então, da área do conservativo, muitas vezes, né? Mas é a paixão. Operar, pra quem é cirurgião, a paixão é operar. Eu falei, brinco, eu mudei meu vício. Antes era treinar futebol, jogar futebol, e agora é cirurgia. Então é isso. Não tem como negar. Cirurgião é a briga de ego. Então a coisa você mostrar que consegue fazer, faz melhor, jogar o nível lá em cima para o outro também, querer evoluir. Quem sai ganhando nessa é o paciente, né? O tutor, a ciência, a medicina, todo mundo. É uma competição saudável, né? Saudável, sim. Eu vejo por esse lado. Eu vejo por esse lado. Eu acho que quem entende que a competição é saudável, vira saudável. Não, mas jamais. Mas leva pro lado pessoal. Jamais ser antiético. Tem todos esses pontos ali que tem que ser levado em consideração, mas o ego é bom. O ego é bom, mas tem que saber dosar. Tem que saber, sim, com certeza. Tudo equilibrado é melhor, né? Sim, com certeza. Legal, você já tá te puxando pra cirurgia de novo? Não, eu tenho uma paixão muito grande por cirurgia de tecidos moles, mas eu ainda fico muito indecisa com muita coisa, porque eu tô no 7º semestre, então tem muita coisa pra conhecer, eu acho que ainda. Muita experiência pra ter. Ainda dá pra ponderar bastante. Eu puxo. Fez estágio lá, eu já puxo pra neurologia, pra neurocirurgia. O pessoal fica apaixonado. Pelo menos eu tento passar a minha paixão que eu tenho pra eles, né? Então eles acabam comprando a briga comigo. Que vai, né? Levar o seu conhecimento. Então tem que puxar mesmo. Esses dias uma estagiária comentou comigo, ela já é veterinária hoje, e ela tá fazendo a pós-graduação em fisioterapia, e aí ela conversou com outros colegas da pós dela, e ela virou e falou assim, eu acho que se eu não tivesse feito estágio com você, eu não teria gostado da área. Sim. Então acho que isso que você passou é passar por estagiário a sua paixão. Sim. Então muitas vezes a gente se apaixona pela área, pela paixão que aquele profissional tem naquilo, né? Então acho que isso é bem legal. Às vezes fazer com um profissional que faz por fazer, realmente você não vê muito gosto naquilo, né? Mas fazer fazer estágio com alguém que é apaixonado pelo que faz, acho que faz diferença. Uma coisa ter o retorno financeiro, sim, mas lógico, extremamente importante. Mas o propósito, né? Você falar, pra que eu tô acordando todo dia pra ir lá, não ter o retorno financeiro, você não lembra do que você tá lá, pra que você tá, né, trazendo aquela qualidade, levando felicidade para uma família, uma esperança que não tinha. Você abandona esse propósito, eu acredito que é a hora de largar uma profissão que mexe com vidas, né? Querendo ou não, vida. Aí vai pro marketing financeiro, gestão, aí segue, que é um outro caminho importante também, mas para mexer com vida não é o ponto, não. Não tem como, né? Tem que gostar. Tem que ter um propósito ali. Acho bem legal essa parte. Dá tempo ainda de decidir bastante coisa. Dá sim. Quem sabe eu vou fazer estágio com você e... Tenho mudado umas cabeças aí, literalmente. Né? Mudado umas cabeças. Olha, mas pra mim é difícil, viu? Pra mim é difícil. Neuro, pra mim... Não, pra mim também. A neuro é difícil, né? Um dia, quem acha que a neuro é fácil, é isso que encanta, na verdade, né? Porque quando você acha uma coisa é fácil, acabou. Né? O meu ver, você não tem mais aquela curiosidade de aumentar seu conhecimento. Então, quando eu ponho na cabeça, putz, eu tenho muito que aprender ainda, eu tenho muito que avançar, o que evoluir. Então, né, tem essa humildade de entender aonde pode chegar, eu acho que é o principal. Por isso que me encanta tanto. Eu me vi há 5 anos, ou 1 ano atrás, que seja, vendo a neurologia, hoje eu tenho outra visão. Vejo colegas que têm um conhecimento assim,
colegas neurologistas, neurocirurgiões, mas neurologistas clínicos principalmente, neuroanatomistas, que você fala, caramba, esse cara sabe muito. Então você vai atrás, pô, eu quero saber isso também. E aí vai, joga o estagiário, pô, vendo, pô, você sabe muito, é muito fácil ouvindo você falar sobre esse assunto. Mas, né, toda hora vai evoluindo. Ainda mais na neuro-oncologia no Sírio, que eu fui fazer a pós lá com eles, putz, eu ver o quanto que a veterinária tem para aumentar, de evoluir, já estamos, eu acredito, o Brasil principalmente não está perdendo para lugar nenhum. Eu falo em lugar nenhum mesmo, mas o quanto que tem para evoluir de estudo, treino, colégios, estruturar um conhecimento, aprimorar, tem muito chão ainda, isso é muito bom. É que na humana, querendo ou não, está um pouco mais evoluída e dá para vir trazendo ideias, né? Sim. Trazendo ideias para a gente colocar na veterinária para os pacientes. Exatamente. Isso é muito legal. E essa parte de aprender, você tem que gostar mesmo, não tem como. Então, trabalhar numa área que não gosta, não dá mesmo. Isso que pode demorar uns 10 anos, mas você achou ali, é isso. Aí vai ficar muito mais fácil de evoluir. Caminho, né? Eu acredito que eu já encontrei já. Neurocirurgia, neuro-oncologia, que é a minha paixão mesmo. Minha mulher fala que ela queria ser um cérebro ou uma medula para eu dar essa atenção toda. Mas depois dos meus filhos é a minha paixão, lógico. Minha família, minha mulher, tudo, mas é o cérebro, é a medula. De cão, de humano, se vier aí. Mas geralmente quando a gente vê, se a gente olhar os neurologistas que são muito bons, eles são realmente muito apaixonados. É assim, né? Família e a neuro. Tá aqui, ó. Junto. A família em trabalho. Mas a briga é boa. Sim. Minha família não briga com ele, família. E para finalizar, você quer deixar mais alguma mensagem? Putz, mas acho que eu já falei bastante, né? Tô brincando, mas tá ótimo. Obrigado mesmo pelo convite, foi uma honra, sempre bom falar disso, ainda mais para as próximas gerações. Hoje eu trato os tataranetos dos pacientes do meu pai, né? Eu falo. Então, caramba, querendo ou não, são isso, né? São os filhos dos pacientes dele. E pretendo, né, passar o conhecimento a seguinte, porque se um dia nós não estivermos mais aqui, alguém tem cuidado do cachorro do meu filho ou do amigo dele. Então esse conhecimento tem que ser passado de geração em geração. Mas quem sabe seus filhos também vão... Vamos ver. Vamos ver. Quem Deixa sabe, eles escolherem. Né? Não dá uma influenciada, mas é influenciada de exemplo, não que você vá, né, ali, é o exemplo. Que acho que você foi pelo exemplo, né, do seu pai e do seu tio. Sim. Então, o exemplo às vezes deixa a gente mais tendencioso para um lado. Ele se apaixona também, né? E vira paixão. É que ele pega essa paixão que eu tenho, mas tem tempo até lá para decidir. É isso, eu quero agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. E pessoal, acompanhe a gente que a gente vai ter outros episódios.